Se você assistir esse vídeo até o final e entender todos os passos, você já pode afirmar que entende o básico sobre programação CNC. Isso porque a partir de agora nós vamos aprender detalhes mais específicos do processo de torneamento que só gente da área entende e aplica na prática. Além disso, eu vou dar dicas para vocês que eu já aprendi com pessoas da área de usinagem e também professores que trabalham com usinagem há muitos anos, além de dicas de vídeos que eu só vejo de gente de fora. O objetivo desse vídeo é que, ao final, você diga: eu entendi tudo que está aqui, o que não é complicado, que nada mais é do que a gente já vem tratando, e aí você possa com confiança dizer para qualquer pessoa que entende o básico sobre programação CNC. E esses detalhes que eu vou passar aqui para vocês, às vezes são abordados em livros e apostilas, né, especializados nessa área, mas que abordam de uma maneira muito difícil, que dificulta consequentemente o aprendizado. Mas a ideia também desse vídeo é justamente ajudar a destrinchar todos esses obstáculos. Bom, então vamos lá ver como é que a gente vai resolver a peça de hoje. Aqui na tela já está aparecendo, esse é o nosso exercício 4. Então a gente vai continuar, né, no mesmo formato que eu venho resolvendo aí esses exercícios, né, mostrando para vocês um enunciado, mostrando a peça, mostrando as ferramentas, as características dessa ferramenta. E eu vou mostrar também a simulação de como isso ocorreria na prática. Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui no enunciado para a gente entender melhor o que é que a gente precisa tratar e aí fazer a programação em função disso. Então ele pede: execute a programação em código G para a peça abaixo, utilizando um controle FANUC. O tarugo para a usinagem da peça tem 2,5 polegadas de diâmetro. Lembrando que 1 polegada vale 25,4 milímetros. As ferramentas disponíveis estão listadas na tabela abaixo. Eu tenho essas duas ferramentas, na posição 5 e na posição 7. Que é uma ferramenta de desbaste longitudinal e um bedame. E ele está dizendo para eu considerar um sobremetal de faceamento de 0,5 milímetros, ou seja, a gente vai facear 0,5 milímetros e aí, né, essa face da peça aí do lado direito já vai estar resolvido. Considere um limite de rotação máximo da peça de 3.000 RPM, e eu pulei, né, a linha anterior. O sobremetal para acabamento deve ser 0,35 milímetros em X e 0 em Z. G92 eu já falei, 3.000 RPM, e o bedame a gente vai considerar que ele tem comprimento suficiente para chegar em X0. E ele diz, né, faça o arredondamento de raio R1 com o próprio bedame. O raio R1 que ele está se referindo é esse raio final aqui para realizar o corte. Então a gente vai utilizar o próprio bedame para fazer esse raio aqui de 1 milímetro, beleza? Vamos lá. Então, novamente, eu tenho disponível essas duas ferramentas para isso. A ferramenta na posição 5 vai ser responsável por fazer o faceamento e todo esse perfil, esse desbaste aqui, né, para fazer todo o contorno da peça. Depois eu venho com o bedame, dou uma entrada, retorno esse bedame, posiciono ele para fazer esse raio de 1 milímetro e aí corto a peça. Vamos ver como é que ficaria isso, a programação que a gente vai fazer, né, como é que ela se realizaria na prática. Aqui na tela vocês já conseguem ver o vídeo que eu vou apresentar para vocês, que vai simular como é que seria a fabricação dessa peça na prática. Então vamos rodar aqui o vídeo, lembrando que a peça é essa parte mais alaranjada aqui. A ferramenta fez um faceamento e já está fazendo o desbaste longitudinal. Então ela vai se aproximando durante o ciclo de G71 das dimensões finais da peça e da forma final da peça. Lembrando que a gente vai fazer o desbaste longitudinal e depois vai fazer um ciclo de acabamento para depois fazer um corte. O vídeo está um pouco lento, mas eu não consegui ajustar essa velocidade. Quando eu ajusto a velocidade para fazer esse arredondamento mais rápido, essa parte linear ela fica muito mais rápida e aí não fica tão legal, tá? Mas aí dá para entender bem, né, que ela está fazendo o contorno da peça. Agora ela vai fazer o ciclo de acabamento, ou seja, vai tirar aquele sobremetal que geralmente a gente deixa no ciclo de desbaste. Então ela está finalizando o contorno. Depois venho com o bedame, ó. Fiz uma entrada, aí retorno com o bedame, posiciono para fazer o raio de 1 milímetro e depois faço o corte da peça. Lembrando, ó, que eu deixo esse
pouquinho aqui de diâmetro, justamente porque se o bedame ele cortar tudo aqui, aí a gente não consegue visualizar a peça, porque simplesmente ela sai aqui da imagem, né? Mas a ideia é, né, eu deixei esse pouquinho aqui do valor de X, eu acho que eu deixo 2 milímetros aqui para a gente visualizar. Então esse aqui seria o perfil da peça que a gente vai fazer, em função daquele exercício. Então vamos agora para a parte de programação. Agora, entendida a nossa estratégia, lembrando, faseamento, desbaste longitudinal, ciclo de acabamento e depois o corte com bedame, vamos agora para a programação em si. Então eu vou baixar aqui, virar aqui a tela, para a gente começar a escrever o código. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, definição do zero peça e também saber quais são as dimensões do tarugo bruto, tá? Vamos começar aqui pela definição do zero peça. Então, a gente define o zero peça conforme a gente vem fazendo nos exercícios. Basicamente aqui no centro da peça, né, no eixo de simetria e na face mais à direita. Nessa configuração aqui, todos os valores de Z eles serão negativos. E ele me informou que o tarugo bruto, o diâmetro do tarugo bruto tem 2,5 polegadas. O que é que isso quer dizer? A gente vai converter isso aqui para milímetros. Então, fazendo as contas, como eu sei que 1 polegada vale 25,4, então 25,4 vezes 2 mais meia polegada. Então, 0,5 vezes 25,4. O total do diâmetro desse tarugo em milímetros vale 63,5 milímetros. Essa informação a gente já sabe que é muito importante, porque quando a gente vai fazer os movimentos de aproximação e de afastamento, a gente tem que ter noção de quanto é o diâmetro do tarugo bruto para fazer esses movimentos de maneira que a ferramenta não colida quando eu tiver principalmente em G0 com a peça. Então essa é uma informação muito importante. Então eu sei que o diâmetro do tarugo bruto é 63,5 milímetros e ele disse para eu fazer um faseamento com 0,5 milímetros também. Ou seja, meu tarugo bruto ele está mais ou menos assim, aqui, ó, desenhar aqui em azul. Depois eu apago para a imagem não ficar muito carregada. Eu tenho aqui meio milímetro para tirar no faseamento. Justamente porque quando a gente pega esse tarugo bruto, ele veio, né, cortado utilizando uma serra-fita, uma serra alternativa ou até mesmo uma serra manual, né? E aí essa superfície ela vem irregular, essa superfície aqui que eu tô falando. E aí a gente precisa ajustar ela, né? Deixar ela usinada. Então, beleza. Eu sei que eu preciso dar um passe aqui de 0,5 milímetros. Vamos lá. Vamos começar a programação. Como esse aqui é o exercício 4, então eu vou escrever o código O0004, referente ao exercício número 4. E aí esse cabeçalho aqui a gente já conhece, né? São, digamos assim, algumas verificações e algumas condições que eu dou para a máquina para eu, como operador, usinar, né? Programar, definir parâmetros e vão me atender em função da minha estratégia de usinagem. Então aqui geralmente a gente define G21 porque eu quero trabalhar no sistema métrico em milímetros. G40 eu cancelo qualquer compensação de raio de ponta da ferramenta que esteja na memória da máquina. E G90 porque eu vou trabalhar com coordenadas absolutas. N20 eu vou testar com M28 se a contraponta está recuada. Nessa situação eu quero que ela esteja recuada. Caso ela esteja avançada, o programa vai dar um erro e aí não vai seguir, né? Justamente porque eu quero que ela esteja recuada. E M69 para testar se a placa ela está fechada, se ela está de fato prendendo a peça. E agora, N30, eu já posso chamar a minha ferramenta de número 5, T0505. Ela vai ser responsável por fazer tanto o faseamento, quanto o desbaste, quanto
o acabamento também, tá? Existem situações que eu tenho uma ferramenta para fazer desbaste e tenho uma ferramenta para fazer acabamento. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser só na chamada da ferramenta, que está correspondente à posição na torre, e as características dela. Se você entende como utilizar essa ferramenta 5 e a ferramenta 7 que a gente vai utilizar, você consegue utilizar praticamente qualquer ferramenta. É só olhar as características dela e colocar aqui na programação. Então, próxima linha N40, eu vou setar G96S. Lembrando que G96 eu vou trabalhar com a velocidade de corte constante. Vou já explicar isso. O S é o valor da velocidade de corte. Para essa posição 5 aqui, eu posso variar entre 105 e 150 metros por minuto. Eu vou escolher 150. Então, vou jogar aqui 150 metros por minuto. E eu preciso definir o sentido de giro da peça, que é em função de como a ferramenta está posicionada na torre. Se a gente observar, ele indica aqui o sentido anti-horário de giro da peça em função desse posicionamento da ferramenta número 5. Então, como é sentido anti-horário, eu preciso definir aqui M4. Vou já explicar com mais detalhe esse G96, eu já expliquei em outros vídeos, mas como eu quero que esse vídeo ele esteja mais, né, detalhado, eu vou falar ele aqui também. Então, G92, S, ele definiu lá na questão que, no enunciado, a velocidade máxima de rotação 3.000 RPM. Então, estou setando aqui 3.000 RPM. Vamos observar agora, ó, em relação a esse G96 e a esse G92. Vamos comentar rapidamente aqui um pouquinho sobre eles dois. O G96 significa que eu vou trabalhar com velocidade de corte constante. E por que isso é vantajoso? Porque é o seguinte, à medida que eu vou diminuindo o diâmetro pela fórmula da velocidade de corte, lembrando que a fórmula da velocidade de corte é igual a π vezes d vezes n dividido por 1000. Se isso aqui é um valor constante, mas em função da geometria da peça eu fico variando esse valor de d, quem tem que variar é a rotação. E aí, para manter isso aqui constante, na hora que eu mudar d, muda o valor de n. Por exemplo, se eu diminuir o valor de d, diminuir o valor de diâmetro em função da geometria da peça, obrigatoriamente, né, obrigatoriamente não, é interessante que eu aumente o valor de n de rotação. Mas por que isso? Porque eu quero que o corte ele seja o mais efetivo possível. E para ele ser o mais efetivo possível, é interessante que a minha velocidade de corte ela seja constante. Então, esse é um dos motivos que eu utilizo o G96. E por que você utiliza o G92, Felipe? E está limitando a 3.000 RPM. Primeiro, G92 é o limite de rotação da máquina. Então, eu tenho que setar esse valor porque se eu estou trabalhando com G96 e for fazer, por exemplo, um faceamento, eu vou tender a diminuir muito esse valor do diâmetro. Ele tende a zero. Quando o valor do diâmetro tende a zero, pela fórmula da velocidade de corte, a rotação tende ao infinito. Mas aí a máquina não tem disponibilidade de fazer a peça girar em um valor muito alto, um valor infinito de rotação. E aí, quando eu não programo esse G92, dá um erro. Então eu preciso definir esse limite. Geralmente, o limite de rotação da máquina. Então, sempre que eu seto o G96, eu tenho que também associar ele um G92. Então, esses são os principais motivos de eu utilizar G96 e G92. Fechado? Continuando, N60. E aí eu já vou fazer um posicionamento da minha ferramenta para fazer o faceamento. Lembrando que a minha ferramenta, quando eu vou dar o ciclo start, geralmente eu deixo ela numa posição bem distante da peça. Para quê? Porque se porventura eu precisar que a torre gire para posicionar alguma ferramenta, ela pode girar e não vou correr o risco de fazer com que alguma ferramenta colida com a peça que está fixada já na placa. Então a gente geralmente diz que a gente coloca a torre de ferramentas numa posição segura. A posição segura é uma posição distante da peça.
Só que aí eu vou precisar aproximar agora a ferramenta porque ela já está posicionada. Então, como é um movimento de aproximação, eu quero que ela chegue rapidamente, então eu vou utilizar G0. E aí eu vou posicionar, ó, a ponta da ferramenta mais ou menos aqui. Porque eu quero que ela dê um passe de meio milímetro. Então, eu vou tirar já meio milímetro aqui já para chegar no meu Z0. E aí eu preciso definir um valor de X e um valor de Z. Qual vai ser o valor de X? Aí entra a importância do diâmetro do tarugo bruto. Se eu sei que o diâmetro do tarugo bruto é 63,5 milímetros, eu tenho que escolher um valor de X, obviamente, maior. Eu vou escolher aqui 68 milímetros. Então passa, né, maior do que 63,5. Então tá mais ou menos aqui. E o Z0, porque eu já vou posicionar a ponta da ferramenta para depois eu utilizar G1 e ele retirar toda essa camada aqui do sobremetal para o faceamento, que é 0,5 milímetros. Então, agora eu vou utilizar G1. Por quê? Porque eu vou realizar o corte e a ferramenta está aqui nessa posição. Esse ponto aqui que eu desenhei, ele é o ponto X68, Z5 não, Z0. E agora a ponta da ferramenta simplesmente vai descer aqui, mantendo o mesmo Z e vai fazer o faceamento. Então, eu vou definir um valor de X aqui que passa um pouquinho do centro para não formar aquele biquinho. Geralmente, quando a gente não passa do centro, né, forma durante o processo de faceamento. Detalhe aqui do vídeo. Primeiro detalhe mais específico. Se a gente observar, a ferramenta na posição 5, ela tem esse código aqui, TNMG 160408. A gente não comentou ainda, não tem nenhum vídeo no canal a respeito de nomenclatura de inserto, nomenclatura da ferramenta. Mas já adiantando aqui para vocês, esse 08 aqui significa o raio da ponta da ferramenta. A gente já viu que a ponta da ferramenta ela não é um canto vivo, ela tem um raio de arredondamento. E esses dois últimos números aqui para essa ferramenta representam o valor desse raio em milímetros. Ou seja, essa ferramenta na posição 5 tem um raio de 0,8 milímetros. E o que é que a gente faz para realizar um faceamento que não forme esse biquinho? Eu passo duas vezes o valor desse raio. Então, se o raio é 0,8, eu preciso passar duas vezes para resolver esse problema, né, do biquinho que fica lá durante o faceamento. Então, eu vou para x menos 1,6. Justamente os duas vezes 0,8. E aí eu resolvo esse problema. Não tinha falado isso em nenhum vídeo até agora, né? Lembrando que o conteúdo ele é gradual, não dá para falar tudo no primeiro vídeo. Eu comecei, né, a programação. E esse vídeo, a minha ideia é que ele seja mais detalhado, então digamos assim, esse é o primeiro detalhe aí a mais que eu não tinha falado até agora, certo? Então é sempre olhar para as características da ferramenta. Se eu consigo determinar por esse código o valor do raio da ponta da ferramenta, eu sempre passo duas vezes para fazer o faceamento. Fechado? E aqui eu mantenho o Z0, porque eu quero só que a ferramenta desça em X para fazer o faceamento. E como eu estou definindo pela primeira vez o valor de G1, eu preciso associar um valor de avanço. Nesse caso aqui, se eu olhar para as características da ferramenta, eu tenho disponibilidade de usar o avanço entre 0,50 e 0,20 milímetros por rotação. Se eu utilizei um valor de velocidade de corte de 150, é interessante eu utilizar um valor mínimo de avanço. Felipe, para todas as situações, não. Essa situação aqui, quando eu utilizo um valor de velocidade de corte máximo com avanço mínimo, estou prevenindo que a minha ferramenta ela se desgaste mais rapidamente. Por quê? Porque se eu utilizar uma velocidade de corte muito elevada e um avanço muito elevado, eu estou exigindo muito da minha ferramenta. Então, como eu já estou com a velocidade de corte alta, eu diminuo esse avanço justamente para aumentar a vida útil da ferramenta, né? Ela durar mais. Então, eu vou utilizar aqui nessa situação 0,20. Lembrando que a gente aqui não está tratando ainda de eficiência na usinagem. Se, por exemplo, eu precisasse produzir peças muito rapidamente, porque meu cliente está precisando, eu preciso
dar vazão a 10.000 peças dessa aqui, por exemplo. Aí eu tenho que fazer um estudo se é mais viável utilizar a velocidade de corte máxima com rotação máxima. Mesmo assim, a ferramenta desgastando mais rapidamente, a minha empresa ainda vai obter lucro. E aí eu tenho que fazer essa estimativa, né? Tenho que fazer essas contas, isso é calculável. E aí nós entramos num assunto mais de eficiência de usinagem, mas não é o intuito desse vídeo de agora. Então, continuando, N80. Beleza, acabei de fazer o faseamento, então, ó, tudo isso aqui foi embora, né, ó. Isso aqui acabou de ser usinado, lembrando que o que acontece lá em cima acontece aqui embaixo também. Então, tudo isso aqui foi usinado, a peça está faceada. Aí eu vou sair aqui na diagonal, em G0, e já fazer um posicionamento de início e fim do ciclo de desbaste. Então, vou sair em G0. Vou lá para X. Eu posso utilizar o mesmo 68 que eu estava utilizando só por uma questão de organização. E vou lá para Z5. A ferramenta vai estar, a ponta da ferramenta vai estar 5 milímetros em Z distante do meu zero peça. E agora eu vou definir o ciclo de desbaste G71. G71 eu defino no primeiro bloco da sintaxe dois valores, U e R. Mais um detalhe que eu não vinha falando nos vídeos anteriores. U a gente já sabe que é a profundidade de corte em raio. E aí geralmente a gente estava utilizando o valor de 0.5. Essa ferramenta da posição 5 é a ferramenta que eu trabalho lá na prática do turno e eu utilizo geralmente esses valores de profundidade. Mas agora eu vou explicar até onde a gente pode chegar. E aí para isso eu vou voltar novamente para o código aqui da minha ferramenta, na posição 5. Se a gente observar, eu tenho esse valor aqui, ó, no meio, 0,4. O que isso quer dizer? Esse 0,4 leva a uma tabela padronizada, que nessa tabela vai me informar qual é a altura do inserto. Para o valor 0,4, eu lembro que o valor da altura desse inserto é 4,76 milímetros. E aí o que é que a gente faz com esse 4,76? A gente faz a regra dos 2/3. Eu vou pegar 2/3 e multiplicar por esse valor. Vou arredondar aqui para 5 milímetros, tá? 4,76 estou arredondando para 5, só para a gente entender o conceito. Então, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 3, isso aqui dá aproximadamente 3,33 milímetros. E o que isso quer dizer, Felipe? Esse valor de 3,33 milímetros é o valor máximo recomendado utilizar para essa ferramenta em específico. Então, se eu sei que esse valor de U aqui é justamente o valor da profundidade de corte em raio, o meu limite seria 3,33 milímetros. Por que você está mostrando isso, Felipe? Porque se você observar na tabela, ó, esse valor de AP aqui, ele não foi fornecido, ó, tem um tracinho. Então, se eu sei qual é a altura do inserto, eu utilizo essa regra dos 2/3 para saber qual é o limite de profundidade de corte que eu consigo dar utilizando essa ferramenta quando não for fornecido esse valor de AP. Então essa é uma dica muito interessante, por quê? Porque às vezes na pastilha, né, no inserto, o pessoal gosta de falar pastilha também, a ferramenta de corte, ela não vem com esse valor de AP. Então fazendo essa regra dos 2/3 já resolve muito meu problema quando esse valor de AP não for fornecido. Mas eu vou deixar 0.5 aqui, tá? Só porque eu sei que é um valor satisfatório, eu consigo usinar bem utilizando esse valor. Mas aí você já sabe até onde você consegue chegar, né? E o valor de R é o valor de retorno da ponta da ferramenta. Quando eu tenho uma usinagem de um metal muito mole, que gera muito cavalo, é interessante que esse valor de R aqui eu até aumente mais um pouquinho. Por quê? Porque na hora do retorno, depois de fazer o corte, se a ferramenta estiver muito próximo da peça, o cavaco ele não consegue sair. E aí vai acumulando a cada passe e a gente já sabe que cavaco é um problema. Então, vou mudar aqui. Vou colocar 2 milímetros de retorno. Felipe, por que você não vem fazendo logo isso, botando 2 milímetros, 3 milímetros de retorno para o cavaco não acumular? Porque você não falou isso antes. Porque é o seguinte, primeiro, vai depender da peça, conforme eu comentei, né?
Se for uma peça que o cavaco ele não fica contínuo, né, uma peça um pouco mais dura, então esse retorno muito elevado ele não é necessário. Além disso, se eu retorno com um valor muito elevado, eu perco segundos, milissegundos ali durante o processo de usinagem, que num lote de 10 mil peças, 100 mil peças pode fazer a diferença. Então eu tenho que ter cuidado também nesse valor de R. Mas novamente, vou colocar aqui esses valores, mas eu quero que vocês entendam essas discussões, né, que eu tô comentando aqui, né? Justamente para quando você tiver numa situação prática, você já sabe que pode variar e o porquê pode variar esses valores. Então, continuando, N100, G71 eu preciso definir em dois blocos. E aí eu defino um valor de P, que é o início do perfil para o ciclo de desbaste, Q é o final do perfil para o ciclo de desbaste, U é o valor do sobremetal que eu deixo em X para o acabamento, W é o valor do sobremetal que eu deixo em Z para o acabamento e F é o avanço. O avanço eu já vou colocar 0,20 porque a gente já discutiu ele. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui para a imagem não ficar carregada, porque a gente precisa definir os pontos de contorno, os pontos de interesse, para eu definir o meu G71 e assim realizar o ciclo de desbaste. Então vou desenhar aqui novamente o zero peça. Tá bem aqui na ponta. E aí vamos definir meus pontos de interesse. A gente vem adotando uma estratégia. Vou só desenhar aqui o ponto de início e fim de ciclo. É justamente o que está aqui na linha 80, que é o X68, Z5. Aí eu vou definir um ponto aqui que eu vou chamar ele de 0. Depois um ponto que começa a tocar na peça, ponto 1. Ponto 2, final desse raio. Ponto 3, 4, 5, 6. E aí eu vou definir esse ponto 7, passando um pouquinho da peça. Ponto 8. Ponto 9. Já adiantando. Entre o ponto 0 e o ponto 1, a gente está fazendo a ativação, né, da compensação do raio da ponta da ferramenta. Se minha situação é uma usinagem externa e eu estou indo em direção à placa, então eu vou utilizar G42. Tem um vídeo aqui no canal detalhando isso para todas as situações, quando eu vou utilizar G42 ou G41. Então vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, caso você queira se aprofundar mais quando utilizar G42 ou G41. E entre os pontos 8 e 9, eu vou fazer meu G40, que é justamente o cancelamento dessa compensação do raio da ponta da ferramenta. Essa é a estratégia que geralmente a gente vem utilizando e essa é a estratégia aqui que a gente vai continuar abordando nos vídeos. Beleza, então vamos lá. Vamos definir esse valor de U e W. O valor de U e W, ele forneceu aqui na questão, que é 0,35 em X e 0 em Z. Então vamos lá. Então esse valor aqui é 0,35, lembrando que eu não utilizo vírgula, eu utilizo ponto, e W, 0. E agora vamos começar a definir os pontos do ciclo de desbaste. Então, próximo bloco, N110, G0. Qual é o valor de X desse meu ponto 0? Eu já vou deixar alinhado com o ponto 1. Se eu observar pela imagem do meu desenho técnico, o X do ponto 0 vale 10 milímetros. Então, aqui é X10. E o Z, ele está alinhado com meu 0 e meu início e fim de ciclo, né, do bloco 80. Então aqui vale Z5. Felipe, obrigatoriamente, esse ponto 0 tem que estar alinhado com o ponto de início e fim de ciclo. Já vou colocar aqui. Início barra fim de ciclo.
de desbaste. Felipe, esse meu ponto zero tem que estar sempre alinhado com o ponto de início e fim do ciclo de desbaste? Não obrigatoriamente. Eu boto só por uma questão de organização. Então é aqui ponto e vírgula. Esse aqui é meu ponto zero. Vou deixar em outra cor só para ficar mais visual da gente entender qual é a estratégia que a gente está utilizando. E aí, ó, entre o ponto 0 e 1 eu tenho que definir alguma coisa. Que definição é essa? Do G42. Então a linha 120, o bloco 120, eu faço a compensação do raio da ponta da ferramenta. E na linha 130 é justamente o ponto 1. Como eu vou tocar na peça, eu vou utilizar G1 para isso. O X é o mesmo e meu Z é 0 nessa situação. Esse aqui é meu ponto 1. E aí vamos entrar em outro detalhe que eu também não tinha falado antes, mas esse é um detalhe importante para a gente saber também. E aí eu vou descer aqui para mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é tirado de uma apostila da Home, que é uma fabricante de tornos CNC e centros de usinagem. E aí ele especifica o seguinte, ó, o primeiro deslocamento após a compensação de raio deve ser maior do que o valor do raio do inserto, da pastilha. Então, quando eu vou ativar G42, por exemplo, eu preciso fazer com que a ferramenta se desloque um valor maior do que o raio. Geralmente, a gente utiliza 2 vezes esse valor de raio. E que valor é esse, Felipe? Eu não já sei o raio da ponta da ferramenta, que é 0,8. Então, se eu multiplicar por 2, eu preciso deslocar em G42, fazer esse deslocamento aqui, ó, por exemplo, no mínimo em 1,6 milímetros. Felipe, mas você está utilizando 5 milímetros aqui, do ponto 0 até o ponto 1. Você só precisaria de 1,6. 1,6, na verdade, é 0,8 para mais, né? A gente está multiplicando por 2 só por uma questão de memorização. Esse valor de 1,6 é um valor mínimo. Eu estou utilizando aqui 5 milímetros para fazer essa compensação. Não tem problema. Eu só não posso fazer um valor menor do que o raio, porque aí o comando ele não vai entender e não vai conseguir utilizar o G42 nas suas contas para fazer perfil, por exemplo, quando eu mexo nos 2 eixos ao mesmo tempo. Então, novamente, mais uma dica aí mais aprofundada para vocês, é justamente isso. Quando eu vou fazer a ativação, né, do G42, eu preciso deslocar a ferramenta no mínimo o valor do raio da ponta da ferramenta para frente. Então vamos lembrar de 2 vezes que já resolve o nosso problema. 2 vezes o raio da ponta da ferramenta em diante eu já consigo ativar o G42, por exemplo, na memória da máquina. E aí ele dá outra informação aqui também, ó. A ferramenta não deve estar em contato com o material a ser usinado quando as funções de compensação forem ativadas no programa. Por isso que eu defino esses pontos 0 e 1 aqui para fazer justamente essa ativação no vazio. Quando eu falo no vazio, que a ferramenta não está tocando na peça. Então vamos continuar. Ativação feita. Agora a gente já sabe, né, desse deslocamento, do porquê desse deslocamento. Vamos lá para a linha 140. E aí agora do ponto 1 para o ponto 2, o que é que eu tenho? Eu tenho uma interpolação circular. Então eu vou utilizar G02 ou G03. Falei G0, mas é só por uma questão de... Eu costumo falar G0, mas G02, mas geralmente eu costumo escrever G2 mesmo, né? A gente já comentou também que não preciso do 0. G2 ou G3 já resolve. Então eu preciso definir G2 ou G3. Se eu olhar do ponto 1 para o ponto 2, a ferramenta ela tem que se deslocar. Vou mudar aqui a cor, botar um laranja. Ela tem que se deslocar aqui nesse sentido, né? Vou dar um zoom aqui também para ficar melhor a visualização. Do ponto 1 para o ponto 2, a ferramenta ela tem que fazer isso aqui, né? Ela tende a fazer esse movimento. E se eu observar esse movimento aqui, colocar ele nos ponteiros do relógio, esse sentido aí de giro seria o quê? Seria o sentido anti-horário. Quando a gente está trabalhando com um sentido anti-horário, eu utilizo G3. Então eu preciso definir agora G3. Então vamos lá. G3. E aí eu vou definir as coordenadas finais do meu diâmetro. X.
eu observar, eu já tenho x10 aqui e tenho um raio de 7,5 aqui para cima. Obviamente, eu tenho esse mesmo raio aqui para baixo também de 7,5. Então, 7,5 vezes 2, 15, mais 10, eu vou para o x, 25 milímetros. Então, é x 25. E qual é o valor de z? Eu vou para z, justamente também o valor de raio. E seria essa distância daqui para cá. Seria a distância do ponto 1 até o ponto 2. Essa distância aqui, ó, até o centro, é justamente o valor do raio também, que vale 7,5. Então, meu z é menos 7,5. Z menos 7,5. E ao final, do G2 ou do G3, eu preciso definir o raio. Qual é o raio que eu estou tratando? É justamente o raio de 7,5 também. Então, essa é a forma que eu preciso definir para que a ferramenta faça esse contorno aqui, essa interpolação circular, esse arredondamento aqui de raio 7,5. E aí, agora eu vou falar outra forma de escrever G3 que eu também não tinha falado. Então, eu posso escrever esse G3 de outra forma. Eu vou repetir aqui o bloco 140, mas na programação final que eu mando para a máquina, eu não coloco esses dois blocos, eu escolho um dos dois. Então vamos lá, eu vou repetir G3, vou repetir o X25 e vou repetir esse Z 7,5, menos 7,5. Só que eu vou mudar agora ó, o valor de R. Esse valor de R ele vai ser substituído por um valor de I e por um valor de K. Que valores de I e K são esses, Felipe? Vamos olhar aqui para a imagem. Eu sei que do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho 1/4 de uma circunferência. Ó. A circunferência estaria aqui. Se eu fosse continuar ela seria mais ou menos... Opa! Seria mais ou menos assim, ó. E essa circunferência, obviamente, ela tem um raio. O valor de I é o seguinte. Eu estou no ponto 1 e vou para o ponto 2. I representa o valor de X. Eu tenho mudança em relação ao valor de X para chegar no centro? Não. Então, o valor aqui de I vale 0. Em relação a K, do ponto 1 até o ponto C, que é o centro, eu tenho mudança no valor de Z? Tenho. Quanto? Justamente o valor do raio, que é essa distância daqui para cá. E que distância é essa? Menos 7,5. Então, o valor de K aqui seria menos 7,5. Essa é a segunda forma de escrever o valor de G2 ou G3 aqui, no caso é o da gente. Então, novamente, eu tenho que pensar em coordenadas incrementais, do ponto 1 até o centro da circunferência. Em relação a x, mudou alguma coisa? Não, não muda o diâmetro para sair do ponto 1 e chegar no ponto C. Em relação a k, que representa os valores de z, eu tenho mudança para chegar do ponto 1 até o ponto C, tenho de quanto? Menos 7,5. Então, essa é a segunda forma de representar. Vou apagar isso aqui. Essa é a segunda alternativa que eu tenho para representar, para escrever código G2 ou, no caso da gente aqui, G3. Felipe, assim é muito mais complicado. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, se eu tiver uma peça que esse arco tem mais de 180 graus, eu não consigo utilizar só esse valor aqui de R. Eu tenho que definir esses valores de coordenada aqui, I e K. Vamos fazer mais exercício, obviamente, para isso ficar na mente de vocês. Não imaginem que vocês nunca vão utilizar isso aqui, porque a gente utiliza também em fresamento, porque às vezes o desenho ele já fornece essas coordenadas do centro e não fornece o raio. Então é muito mais fácil utilizar essas coordenadas diretamente. Então, não negligenciem isso, não deixem de aprender isso. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Se eu olhar para cá,
eu também tenho a mesma situação. Vamos analisar do ponto A para o ponto B e do B para o ponto A. Vamos supor que minha ferramenta está aqui no ponto A. Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor. Ela está aqui no ponto A e quer chegar aqui no ponto B. Então, eu vou definir, no caso aqui, do ponto A para o ponto B, eu tenho um sentido horário, né? Então, seria G2, x alguma coisa, z alguma coisa, porque ele não nos forneceu esses valores de coordenadas, mas o que mais importa para a gente é determinar esses valores de I e K, que é o que a gente está aprendendo agora. Vamos lá. Aqui é o centro desse arco. E aí, em relação a I, ó, são os valores de x. Do ponto A para chegar no centro, eu preciso mudar valores de x? Preciso, ó. Estou descendo aqui nesse sentido, então preciso mudar o valor de x. Se eu estou descendo, eu já sei que é negativo. E qual o valor? O valor do raio. Qual é a distância do ponto A até o ponto C de centro? 10. Então, I aqui, ó, seria menos 10. Em relação a K, lembrando que eu estou no ponto A, é sempre em relação do ponto inicial até o centro. Em relação a K, que representa a mudança no eixo Z. Para chegar no centro, eu preciso mudar Z de A para C? Não. Então, K aqui seria 0. Essa daqui seria a situação, ó, de A para B. Agora vamos fazer aqui embaixo, de B para A. Como é que seria? De B para A já seria um G3. Não importa para a gente, nesse momento, os valores de X e de Z. Só importa os valores de I e de K. Vamos analisar agora essa situação. Novamente, é de onde eu estou, é o ponto inicial. O ponto final agora é o ponto A. De B para chegar no ponto C, eu mudo valores de X? Não mudo. Então aqui é 0. E de B para chegar em C, eu mudo os valores de Z? Mudo. Quanto? Daqui para cá, eu mudo 10, menos 10, porque eu estou indo da direita para a esquerda. Então, aqui nessa situação, seria menos 10, certo? Novamente, isso aqui não é difícil. É só pensar o seguinte. Eu estou no ponto inicial. Quais são as coordenadas incrementais que eu utilizaria para chegar no ponto C? Lembrando que I é relativo aos valores de X e K são relativos aos valores de Z. Então, essa é uma segunda forma da gente utilizar, de escrever interpolação circular, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E, novamente, não negligenciem isso, não esqueçam disso, porque às vezes é necessário utilizar isso. Então, eu já estou dando aqui as duas opções para vocês. Obviamente, a gente vai escolher qualquer uma das duas, tá? Então, vamos continuar. Estou aqui no ponto 3. Então, a próxima linha, N150. Do ponto 3 para o ponto 4, então vamos colocar aqui. Desculpe, do ponto 1 para o ponto 2, né? Esse aqui seria o ponto 2. Esse aqui seria o ponto 2. Do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho uma interpolação linear, né? Então eu utilizo G1. O X se mantém o mesmo, que é 25. E meu Z vai para quanto? Vamos lá. Se eu tenho o comprimento total de 50, então 50 menos esse pedaço 10 aqui dá 40, menos 10 aqui desse raio 30, menos 10 dessa medida aqui 20, 20 menos 7,5, 12,5, então todo esse comprimento aqui eu sei que é 12,5. Se eu sei que do ponto 1 ao ponto 2 eu tenho menos 7,5, então só me resta 5 milímetros aqui. 5 milímetros é o tamanho linear é a distância do ponto 2 ao ponto 3. Então aqui, ó, eu vou para menos 12,5, porque é justamente os 7,5 mais os 5. Então, beleza. Esse aqui é o ponto 3. Vamos continuar. Ponto 4. Também continua em G1, N160, G1. O meu X vai para quanto? O X do ponto 4, ele me forneceu? Não, mas eu sei que
esse comprimento total da peça, né, o diâmetro total é 60, menos 10 de um lado, menos 10 do outro, dá 40. Então, o x do meu ponto 4 é 40. X do ponto 4 é 40. E meu valor de z. Se eu estou nesse ponto aqui, que é menos 12,5 menos 7,5, vai dar justamente 20. Então, esse meu z aqui é z menos 20. Esse aqui é o ponto 4. Beleza. Vamos dividir aqui a tela agora. Continuar aqui na lateral. N 170. Vamos para o ponto 5. Do ponto 4 para o ponto 5, também vou utilizar G1. O X é o mesmo, X 40. E o Z agora eu caminhei mais menos 10, né? Então, menos 20 mais menos 10 dá menos 30. É o Z do meu ponto 5. N 180. Do ponto 5 para o ponto 6, vamos fazer lá aquela análise. E agora eu vou utilizar ou G2 ou G3, né? Se eu observar, ó, fazer melhor aqui que não ficou tão bom não. Do ponto 5 para o ponto 6, a minha ferramenta tende a fazer esse sentido de giro. Esse sentido de giro, se eu observar, é o sentido de giro dos ponteiros do relógio. Então, sentido horário, eu utilizo G2. E aí eu vou dar já um zoom aqui para a gente destrinchar os valores de I e os valores de K. O centro dessa circunferência está mais ou menos por aqui. Vou utilizar outra cor para não ficar igual ao vermelho. Esse laranja está muito igual. Vou utilizar um amarelo. Pronto. Então aqui é o ponto central desse arco, que é definido entre os pontos 6 e o ponto 5. Esse raio desse arco é 10 milímetros. Então, qual é a distância do ponto 5 até o centro? Seria essa distância aqui, que seria o valor de raio. Esses valores aqui, que eu estou modificando na vertical, são os valores de I. Eu não defino I e K. O valor de I aqui, ó, do ponto 5, que é minha, é onde a ferramenta ela tá partindo para fazer o arco. Então vamos basear nela. Do ponto 5 até o ponto C, o que é que muda em I? Eu mudo, ó, para cima é positivo. Qual o valor? 10 milímetros. Então, I vale 10. E em relação a K, do ponto 5 até o ponto C, eu modifico os valores de Z? Não. Então, K aqui é 0. Então, se eu for escrever lá no G2, que agora vai ser G2, como a gente já sabe. Vou dar um zoom a mais aqui. G2. Eu tenho X. Quais são as coordenadas finais? Do ponto 6. X vai ser 60. Z vai ser, eu vou andar menos 10 novamente, que é o raio. Então, eu vou para menos 40. Posso escrever R10. Essa é a primeira forma. Ou vou deixar aqui novamente N180, que eu escolho uma das duas linhas. G2, X 60, Z menos 40, I 10, K 0. Essas são as duas formas de escrever que a gente aprendeu hoje, G2 e G3. Então, esse aqui é o ponto 6, esse aqui também é o ponto 6. Eu escolho qualquer uma dessas linhas, obviamente eu vou escolher só uma, para ir para a máquina realizar a usinagem. Então, estamos no ponto 6, vamos agora para o ponto 7. N190, aí eu vou utilizar G1. O X se mantém o mesmo, X 60. O Z, eu vou passar 10 milímetros do comprimento total da peça. Então, se a peça tem um comprimento total de 50 milímetros, eu vou para Z menos 60.
Então, Z menos 60. Esse aqui é meu ponto 7. E agora eu vou para o ponto... Vou fazer a programação do ponto 8 e do ponto 9, justamente para fazer o cancelamento do raio da ponta da ferramenta que eu ativei em G42 na linha 120. Aí eu vou para X quanto? Eu vou manter aquele padrão, ó. Sempre estou fazendo um movimento próximo da peça em X68. Então vou manter isso só por uma questão de organização. Mantenho o mesmo Z60 porque eu só fiz um movimento no diâmetro. Então o Z permanece o mesmo. Esse é o ponto 8. Vou fazer um cancelamento do raio da ponta da ferramenta. Então eu utilizo G40. E agora eu vou definir o ponto 9. N220, G1, X68 e Z eu vou passar. Geralmente eu faço esse deslocamento em torno de 5 milímetros, mas a gente já sabe que o mínimo que eu preciso é 1,6, aquela discussão que a gente teve aqui, né? Quando eu faço em função do raio da ponta da ferramenta. Então eu vou deixar aqui em menos 55, tá? Mas se vocês colocarem qualquer valor acima de 1,6 de deslocamento, né? Já resolve, como vocês já sabem. Vou utilizar X55, Z55 aqui só por uma questão de organização minha, que eu sempre utilizo esse valor. Então, Z-55, esse aqui é o ponto 9, e aí a gente terminou todo o perfil que a gente deseja, que a gente desejava os pontos de 0 até o ponto 9. Então, nessa situação, eu já posso pedir para a ferramenta ir para a posição segura, G0, X150, Z250 e M5 para parar o eixo árvore. Com isso, eu já consigo definir os meus valores de P e Q, início e fim do perfil. O início é o ponto 0, então é P 110, e o valor de Q vai até o ponto 9, Q 220. Agora, finalizamos o ciclo de desbaste e vamos fazer o ciclo de acabamento. N240, eu vou chamar novamente a ferramenta, 5, mas agora eu vou fazer o acabamento. Felipe, por que você chama novamente a mesma ferramenta que já estava montada? Só por uma questão de organização. Já comentei nos outros vídeos que quando eu tenho essa organização, lá na hora da fabricação da peça, a gente vai estar com um monitor bem menor, eu não consigo enxergar esse código todinho. Então, quando eu divido e comento aqui de lado, eu consigo enxergar melhor onde é que eu estou, né? Em qual situação eu estou tratando no código. Pela minha experiência, isso vale muito a pena, economiza um tempo significativo quando você separa dessa forma, tá? Então, é uma dica aí minha, né, da prática para vocês em relação a essa organização que facilita muito a vida. Aqui eu vou fazer o ciclo de acabamento com a mesma ferramenta 5, mas não tem problema. Então, N250, vamos utilizar o mesmo G96, a mesma velocidade de corte e a peça tem que girar no mesmo sentido. N260, se eu estou utilizando G96, eu limito com G92, S3000. E aí, vamos definir o posicionamento do início e fim do ciclo de acabamento, igual a gente faz para o ciclo de desbaste. Vou posicionar em G0, eu utilizei X68, Z5. Então, esse é o posicionamento para o início e fim, ciclo, acabamento. E aí, N280, eu utilizo G70 para realizar o ciclo de acabamento em só uma linha, né? P, Q e o valor de F. E aí, vamos lá. P e Q são os mesmos valores do ciclo de desbaste, que eu quero que realize o acabamento justamente em torno de todos esses pontos. Então, P 110, Q 220. E eu vou diminuir aqui o valor do avanço pela metade só para manter a rotação constante e diminuir esse avanço para eu produzir um acabamento superficial melhor na minha peça. Então,
Ciclo de acabamento resolvido. Vamos aqui para N290. Posiciona a ferramenta lá na posição de troca. G0x150, Z250, M5. Agora eu vou chamar o bedame para fazer o arredondamento de raio 1. Esse arredondamento aqui. E fazer o corte final da peça. Então vamos lá. Já está a torre de ferramentas, né? Já está na posição segura. Então eu posso trocar de ferramenta aqui tranquilamente. Eu vou chamar o bedame, ele está na posição 7. Esse aqui é o bedame. N310. G96. O S. Qual é o valor da velocidade de corte que eu vou utilizar para o bedame? Eu posso utilizar nessa faixa aqui, ó, 235 até 90. E ele recomenda aqui o valor de 140. Eu vou colocar aqui 140, tá? Esse 140. E a peça também tem que girar no sentido anti-horário, porque o bedame ele está posicionado de maneira que obrigatoriamente a peça tem que girar nesse sentido. Então, M4. N320. G92. E aí eu vou limitar aqui a 600 RPM. Eu já comentei isso no exercício anterior, tá? Para as minhas condições lá do meu torno, geralmente eu nunca consigo chegar numa rotação maior do que 600 RPM. Por quê? Porque quando eu estou cortando com bedame, ele tem uma largura de corte muito significativa. E aí isso gera muita vibração, gera muito ruído, gera muita instabilidade. Se eu for numa rotação muito elevada, eu corro o risco de quebrar esse bedame. Então, pela minha experiência, eu utilizo esse valor aqui de 600 como sendo o limite máximo e também vou controlando o avanço. O avanço, ele está recomendando aqui 0,08, mas eu também nunca, né, para realizar corte, geralmente eu não chego nesse valor, sempre valores menores. E como é que você diminui isso, Felipe? No torno CNC, eu tenho um potenciômetro, né, um ajuste em porcentagem do programado desses valores. Então, por exemplo, se eu programo o máximo em 600 RPM, a máquina, vamos supor que está lá girando a 600 RPM, mas ela só gira a 600 RPM quando o potenciômetro da rotação está em 100%. Eu jogo ele para 50%, automaticamente a máquina vai diminuir para 300. Isso também é válido para o avanço. Então eu comentei mais detalhadamente isso no vídeo anterior, no exercício 3. Então eu recomendo que você veja, o link vai estar aqui na descrição. Por quê? Pela minha experiência, eu vi que eu não posso utilizar os valores em cheio definidos pelo fabricante. Eu sempre tenho que ver as condições do meu processo, né? As condições do meu torno, a forma que eu fixei a peça. A própria geometria da peça pode comprometer esse corte também. Então, eu sempre tenho que avaliar mais em função da prática mesmo, da experiência. Então, esses valores, 600 para limite, que já está um valor muito bom. N330. E aí vamos fazer o posicionamento do bedame. Vou posicionar primeiro o seguinte, eu vou deixar o bedame bem aqui em cima. Mas eu vou primeiro fazer um deslocamento em Z e depois um movimento de aproximação em X. Por que isso, Felipe? Porque você não faz em X e em Z ao mesmo tempo. Porque para o operador é muito ruim ver esses dois movimentos ao mesmo tempo. Então, é só por uma questão de cuidado também. Obviamente, poderia sem problema programar essa movimentação nos dois eixos ao mesmo tempo. Mas eu vou separar aqui também para isso ficar aí de conhecimento para vocês, que geralmente na prática a gente faz primeiro um movimento em um eixo e depois um movimento em outro. Então, eu vou manter aqui G0, X150 e vou movimentar primeiro em Z. Em Z eu já vou deixar no ponto do bedame fazer o corte. Se a gente olhar aqui para a peça, vou fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui. E aí eu vou apagar isso aqui que a gente já resolveu. Vou apagar isso aqui para a gente ver como é que fica o corte com o bedame. Vamos lá. O bedame eu já vou posicionar ele aqui. Ó. Ele já vai estar posicionado de maneira a realizar o corte.
Essa aqui é a ponta do bedame. A ponta de referência do bedame é essa lateral aqui, ó. Conforme a gente consegue enxergar aqui na imagem. É essa ponta de referência aqui. E a lateral do bedame tem 3 milímetros de espessura. Se a lateral do bedame tem 3 milímetros de espessura e a peça final tem que ficar com um comprimento de 50, eu tenho que posicionar essa ponta aqui em X, desculpe, em Z menos 50 menos 3 aqui para o lado. Então esse meu Z aqui, só escrever logo ele, eu vou para Z menos 53. Então fiz o primeiro posicionamento em Z e agora eu vou fazer o posicionamento em X. N340. Também vou utilizar G0, porque eu ainda não estou tocando na peça. E eu sei que meu diâmetro ele está em 60 milímetros. Então eu vou deixar aqui com a folguinha, né? Justamente porque eu não quero que toque, obviamente, né? Que eu ainda estou em G0. Eu vou posicionar esse valor de X aqui em X54. X54 e mantendo o mesmo Z. Z menos 53. Então, primeiro, ó, eu mexi em Z, depois eu posicionei só em X no diâmetro. Essa é uma forma mais visual para o operador ele saber, né? A ferramenta fez primeiro o movimento em Z e depois ela desceu em X. Fica muito mais seguro para o operador ver isso. E agora eu vou utilizar N350, eu vou utilizar G1 porque eu vou tocar na peça. Eu vou fazer um canal aqui, ó. A ideia é fazer esse bedame descer e ele produzir um canal mais ou menos passando um pouquinho aqui dessa profundidade de R1 aqui, ó. Lembrando que isso aqui é raio 1. Então, vou dar um zoom a mais aqui. Vou apagar isso aqui para reescrever isso. A ideia é fazer um pequeno canal aqui com esse comprimento, né, da lateral do bedame de 3 milímetros. E deixar um espaço aqui para fazer esse raio de arredondamento. Então eu venho, faço esse canal, retorno, afasto a ferramenta um pouquinho para o lado e depois venho com a lateral dela fazendo esse arredondamento. E depois desço para realizar o corte. Então vamos lá. Vamos escrever isso em forma de código G, traduzir isso, né? Traduzir o que eu falei para a linguagem programação aqui, código G. Então, eu vou para X quanto? Eu vou para X 58. Por quê? Porque eu não tenho o diâmetro 60. Então, aqui está errado, né? Não é X 54, é 64. Eu só corrigir aqui. Ele tem que estar acima. E 64. Aí eu vou para X 58. Por que X 58, Felipe? Porque lembre-se que eu quero dar um passe aqui para deixar na altura desse raio de arredondamento. Ou seja, eu vou fazer esse canalzinho aqui, ó. Ele vai estar nessa altura aqui do... Vou melhorar isso aqui. O primeiro passe que a gente vai fazer é só um canal aqui. Por quê? Porque depois eu vou subir para depois fazer esse raio na lateral e vir cortando a peça até o final. Então, estou aqui em X58 e o Z permanece o mesmo, Z menos 53. Como eu defini G1 a primeira vez, eu preciso definir esse avanço. Vou definir em 0.08 igual, tá lá na tabelinha, mas aí você lembre que você, durante o seu processo, quando for cortar com bedame, tem que ver se o corte está estável ou não. E aí você regula isso no potenciômetro do avanço. Aí vou retornar N360, vou retornar em G0 para X60 e Z menos 53. Vou agora para... Mantenho o X60,
sendo que eu vou afastar 1 milímetro para o lado. Por quê? Porque agora eu vou posicionar o bedame aqui, ó. Ele fez esse canal, vou deixar o canal feito, vou apagar só o bedame aqui. Agora o bedame ele vai estar posicionado bem aqui, ó, em x60. Aí a outra ponta dele, ó, a lateral dele, esse aqui, ó, lembrando que essa daqui é a minha ponta de referência. Essa ponta aqui agora, ela não tá mais em Z menos 53. Ela tá em Z menos 52. Então eu tô deixando 1 milímetro aqui em cima desse raio de 1 milímetro, justamente para fazer ele, porque agora eu vou fazer um movimento aqui, ó. Vou fazer um movimento em arco. Até x menos 5, até x58, desculpe, x58 para fazer esse arredondamento. Então primeiro eu deixo o canal livre, retorno a ferramenta, afasto 1 milímetro para o lado, porque o raio é 1 milímetro. Se fosse um raio de 2, afastaria 2 milímetros para o lado. E venho fazendo aqui um G3 para fazer esse arredondamento. Por que G3? Porque o raio ele tem que fazer isso aqui, ó. É nesse sentido, ao contrário dos sentidos dos ponteiros do relógio. Então agora, vamos lá. Ele já está posicionado em x60, z menos 52, n 380. Vou utilizar um G3. Coordenadas finais x58, z menos 53 e o R1. Ou posso fazer o seguinte: n 380, G3, x58, o z é o mesmo, menos 53. E quais são os valores de I e quais são os valores de K para essa situação? Vamos ver. Vou apagar tudo isso aqui. Se eu observar o valor de R1, a ponta da minha ferramenta está aqui, ó. Ela vai começar aqui e vai terminar aqui nesse raio de 1. Então eu tenho esse tamanho aqui que vale 1 e esse tamanho aqui que também vale 1. Se eu estou aqui, vou chamar do ponto A e B. Se eu estou aqui no ponto A e vou para o ponto B para fazer esse arco, em relação a I, mudou alguma coisa para chegar aqui nesse ponto de centro? Mudou. Quanto? Menos 1, que é o valor de I, que representa mudança nos valores do eixo X. Em relação a K, que representa a mudança dos valores de Z. Do ponto A até o ponto C, eu mudei. Z, não. Então, K, 0. Então, essas coordenadas aqui, ó. A outra forma de eu escrever esse G3 poderia ser justamente assim. Menos 1 e K, 0. Essas duas situações eu consigo fazer essa interpolação circular no sentido anti-horário. Agora, onde é que minha ferramenta está? Ela está aqui, ó. Vamos apagar isso aqui novamente. Ela está aqui. Ela passou, tá no diâmetro de 58, então ela passou 1 milímetro aqui, ó. Ela tá bem aqui. Essa ponta aqui, lembrando que é a minha ponta de referência, é justamente quem? X58, Z menos 53. E agora eu vou simplesmente pedir para o bedame descer cortando. E aí a peça vai estar separada e vai estar com o arco feito. Depois eu vou fazer um resumo aqui do que a gente fez com o bedame. Eu sei que muita gente pode estar com dúvida, mas é só você retornar o vídeo, né? E ver a explicação com calma. Mas vamos repetir ele. Deixa eu só terminar de cortar aqui. N390. Então eu vou agora para G1. X, vou passar aqui 1 milímetro para garantir que vai cortar a peça. E mantenho o meu Z
menos 53. A peça acabou de cair. Então, N400. Eu gosto de retornar no mesmo valor de X. Então, eu vou lá para X 64, que foi o valor que eu tinha utilizado de aproximação. Z menos 53, ó. É esse mesmo valor aqui que a gente utilizou para aproximar. É esse mesmo valor que eu estou utilizando aqui para afastar. Então, agora N410. Aí eu mando para a posição de troca. G0, X150, Z250, M5. E aí finalizamos a peça. N420, M30. Vamos resumir aqui o que eu fiz com o bedame, que foi justamente ó, esse movimento de aproximação até o final do corte. Vamos lá. Bom, vamos resumir aqui como foi feito esse corte e esse arredondamento. Primeiro, eu posicionei o bedame e ele fez esse canal aqui até X58 com o Z menos 53. E aí eu tenho esse canal. Aí retornei com a ferramenta para X60 e Z menos 52. Então a ferramenta ela se posicionou aqui, ó, com essa ponta aqui de lado, ó, no início do arco, para fazer esse arco. E depois eu fiz ela, ó, andar aqui, né? Ela caminhar aqui em G3 para fazer esse arco, entrar aqui, digamos assim, nesse canal e depois descer para fazer o corte. Foi só isso que foi feito nessas linhas do bloco N360 até o N390. Então, pessoal, esse exercício aqui, novamente, se você conseguiu entender todos os detalhes que eu passei, né? Você já pode dizer que você já conhece o básico de programação CNC. Porque o que vai vir mais para frente vai ser meio que aplicação de sintaxes que já são pré-definidas, como o G71. Eu tenho lá os valores dos parâmetros, tenho que só adaptar para a minha situação. E isso não é o mais difícil. O mais difícil é entender, né, como é que a estratégia que eu vou utilizar, quais são os caminhos, porque eu estou utilizando esses pontos de interesse. E isso a gente já vem trabalhando nos exercícios. E vocês estão vendo que já está ficando uma coisa meio que repetitiva. Então, a partir desse exercício 4, vocês já têm uma noção assim de como é que a coisa do básico já funciona. E aí eu queria só dar uma dica final, coisa que eu também não falei e aconteceu comigo e ninguém nunca tinha me falado isso. Obviamente foi um descuido, né? Mas só acontece quem tenta. E aí o que foi que aconteceu comigo? Na hora que eu estava fazendo o corte com o bedame, eu estava utilizando uma contraponta na peça. E aí o que é que aconteceu? Quando ele chegou no final, a contraponta empurrou um pouco a peça para frente e acabou quebrando o bedame. Se for um descuido, mas lá na hora você tem muita coisa para pensar e isso acabou passando batido, né? Obviamente eu quebrei a ponta de uma ferramenta, mas ficou de lição para mim e eu já estou passando aqui para vocês também que quando vocês estiverem fazendo um corte na peça, ponta, né? E quando for fazer o corte, lembrar de sempre, né, desacionar a contraponta para que isso não ocorra também e você não quebre uma ferramenta de corte. Caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito de algum conteúdo desse vídeo, lembrando que ele foi um pouco mais aprofundado, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que foi o vídeo inicial sobre programação e eu abordei essas questões de maneira mais básica, mais superficial. Então assista primeiro lá, depois volte aqui para você aprofundar seus conhecimentos.